Olá pessoal, estamos aqui de volta aos trabalhos, né? Se cuidando, se prevenindo. Espero que com vocês esteja tudo legal. Esperar essa pandemia passar para a gente nos encontrar, morrendo de saudade de vocês. Então, vê só, pessoal, vamos falar sobre análise combinatória. Análise combinatória, assunto que sempre cai no Enem, tá certo? Com bastante frequência. Não é um assunto assim, vamos dizer, tão simples. Vai requerer muita, mas muita atenção de vocês, interpretação de texto. Mas vou tentar passar de uma forma mais simples, de uma forma que vocês entendam e que, se Deus quiser, vai se dar bem no Enem. Beleza? Então vamos lá. Análise combinatória, definição de análise. Vou colocar aqui para a gente ir adiantando, né? Análise combinatória é a parte da matemática que vai estudar problemas do dia a dia e vai encontrar ferramentas para que a gente possa chegar a um resultado satisfatório, um resultado. Aí, essa parte da matemática, análise combinatória, ela vai ser encontrada em várias situações, vários, como a possibilidade para determinar fenômenos que venham a ocorrer, ou saber combinações. O pessoal que trabalha com informática, os hackers, que eles sempre fazem um programa para gerar senhas, que testa uma senha e descarta, encontrar números, quantidade de números, tá certo? Então, a análise combinatória, ela trabalha mais nessa vertente, para encontrar soluções, ferramentas, maneiras de fazer contagem. Coisas do dia a dia mesmo, né? Então, vamos lá. Primeiro é o princípio fundamental da contagem. São dois, né? O princípio multiplicativo e aditivo. O princípio multiplicativo me garante o seguinte: se eu tenho um experimento aleatório, eu sou danado a experimento aleatório, é aquele experimento que nós não temos como prever o resultado. Um arremesso simples de um dado ou de uma moeda. Se você pegar uma moeda não viciada, vale salientar, e arremessar ela, ou ela vai sair cara ou vai sair coroa. Deixa que a possibilidade, você tem 50% de chance de acertar. Mesmo assim, você pode arremessar várias vezes e você não obtém o mesmo resultado. Você não vai ter controle sobre o resultado. Então, quando você faz um experimento que você não tem controle no resultado, você tem um experimento aleatório. Então, se você está fazendo um experimento aleatório com 2 ou mais possibilidades, tá? Você está trabalhando o princípio fundamental da contagem. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e assim por diante. Um simples almoço, você vai num determinado restaurante e ele lhe dá algumas opções de cardápio e você sai escolhendo o tipo de feijão, o tipo de arroz, o tipo de macarrão, o tipo de carne, o tipo de suco, verdura, salada e assim por diante. Beleza? Então, a grosso modo, o que é que nós temos? Nesse experimento aleatório, composto por 2 ou mais conjuntos, opções, eu vou ter um número determinado de resultados distintos, diferentes. Então, o produto desses resultados, desses possíveis resultados, me dá o total de combinações possíveis que eu estou procurando. Então, o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, me garante isso. Outro princípio, e aqui eu vou falar sobre o princípio aditivo. Onde é que eu vou utilizar esse princípio, professor? Mais na frente eu vou mostrar alguns exemplos que vão utilizar os dois. Eu vou usar esse princípio quando eu estiver falando de uma coisa ou de outra. Então, uma coisa ou outra, princípio aditivo. Exemplo. Vamos considerar 2 lançamentos sucessivos de uma moeda. Quais resultados podem ser obtidos? Ora, se eu arremessar a moeda 2 vezes, observem que aqui eu tenho, no primeiro lançamento, eu tenho 2 opções, 2 possibilidades de resultado. Primeiro lançamento, quantas possibilidades eu tenho?
2. Segundo lançamento. No segundo lançamento, eu continuo com 2 possibilidades de resultado. Só que lembre que eu já tenho uma primeira. Se eu já tenho uma primeira e tenho 2 para a segunda, fazendo essa multiplicação simples, eu vou ter aqui 4 resultados possíveis, ou seja, 4 possibilidades de resultado. Então, nessas 4 possibilidades, eu vou ter cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa e coroa. Outra maneira de a gente calcular esse tipo de experimento é fazer primeira opção, eu tenho 2 possibilidades no primeiro arremesso, cara, coroa. Segunda opção, eu tenho outras 2. Então, 2 da primeira e interseção né? Então, 2. Então, no E, a matemática faz com que a gente multiplique. 2 da primeira e 2 da segunda, 2 vezes 2, 4. Professor, então se eu arremessasse pela terceira vez, eu teria 2 opções da primeira, 2 da segunda e 2 da terceira. Cuidado, garotinho, para não confundir e dizer que é 6. Na verdade, 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2, 8. Beleza? E assim sucessivamente. Por isso que é fácil. Quando o pessoal tenta burlar o Enem ou qualquer outro concurso, eles descobrem por quê. Porque vocês têm uma gama de questões onde apareceu 2 gabaritos exatamente igual, filho. É muito difícil isso acontecer. Imagina 2 questões com 5 alternativas. 2 questões com 5 alternativas. Onde só uma está certa. Quantas opções eu vou ter? 5 vezes 5, 25. Então, eu teria 25 possibilidades de gabarito diferentes. Com 2 questões. Imagina o Enem que no primeiro dia são 90, no segundo são 90. Então, a gente vai ter uma quantidade muito grande de gabaritos diferentes. Tá certo? Então, cuidado na contagem. Muito cuidado na contagem. Deixa eu limpar aqui. Para dar continuidade. Então, dando continuidade, vamos resolver mais uma questão. Quantos são os números de 4 algarismos distintos formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e divisível por 5? Cuidado nessas pegadinhas. Primeiro, são algarismos distintos. E o que quer dizer distintos? Diferentes. Distintos, diferentes. E ele está dizendo que eu tenho que formar com 4 algarismos. E desses 4 algarismos, os números que eu for formar, eu tenho que dividir ele por 5, ou seja, esses números têm que ser divisíveis por 5. Aí não está o problema, né? Quando é que o número é divisível por 5, filho? Vamos para a solução. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Se tu não conseguir, depois tu dá uma olhadinha e tira as dúvidas. Lembrando que qualquer dúvida, manda para o meu e-mail ou me procura na rede social lá no Instagram, @ArilsonPires_mate. Se um número é divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Qualquer número dividido por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Olha uma coisa parecendo ou. Esse ou indica união, lembra? União. Só que na matemática o ou é uma soma. Então, na verdade, eu tenho quantos casos? Eu tenho 2 casos para ser analisado, estudado. 2 casos. Como assim, professor? 2 casos. Ora, eu tenho um caso dos números que terminam em 0 e os que terminam em 5. 2 casos a ser analisado, a ser estudado. Então, vamos lá. Vamos fazer esse estudo. Os que terminam em 0 ou os que terminam em 5. 2 opções. O ou, lembrando que eu vou somar o resultado de um e somar o resultado do outro. E lembrar que os 4 algarismos têm que ser distintos. Ou seja, o que aparecer não pode repetir. Se o 0 está fixo no último, nós vamos ter, na casa da unidade, ele não vai aparecer mais. E lembra que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 0 não pode aparecer mais em canto nenhum. Nem na unidade de milhar,
nem na centena, nem na dezena. Então, para a unidade de milhar, eu tenho 5 possibilidades de escolha, que pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Para a centena, eu tenho 4 e para a dezena, eu tenho 3. Fazendo o princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3, 60. Então, existem 60 números de 4 algarismos distintos que terminam em 0. Consequentemente, são divisíveis por 5. No segundo caso, são os que terminam em 5. E aí eu tenho que ter cuidado. Porque como se trata de números, eu não posso iniciar um número com 0, porque determina que esse número iniciando com 0, se eu colocar o 0 ali no início, na milhar, esse número deixa de ser 4 algarismos e passa a ser 3. Não é? Então não vale. Quando se trata de números. Se tratar de senha, aí vai depender do que está escrito na questão. Aí possa ser que sim, possa utilizar o 0. Mas quando se trata de senha, de algum jogo, alguma coisa assim, certo? Mas quando se trata de número, não posso ter o 0. Por isso que ali eu coloquei 4 opções. Quais são as 4 opções? 1, 2, 3 e 4. Eu nem posso colocar o 0, porque se eu colocar o 0, determina o número de 3 e não de 4, e eu quero de 4. E eu não posso colocar o 5, porque o 5 já está fixo na unidade. A casa da centena vai ter 4 possibilidades e a casa da dezena vai ter 3. Usando o mesmo princípio que eu usei no primeiro caso, 4 vezes 4 vezes 3, 48. E aí, como é uma coisa ou outra, eu somo 60 mais 48, 108 números que são divisíveis por 5. Valeu? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, manda para mim. Vamos falar agora sobre fatorial. O fatorial é muito importante na área de análise combinatória. O próprio nome já está dizendo, fatorial vem de fatorar. Fatorar lembra de multiplicação. Né? Então, nós vamos ter nada mais nada menos do que uma multiplicação. Deixa eu adiantando aqui o slide. Pronto. O fatorial é representado pelo símbolo de exclamação. Então, eu posso ler fatorial de um número ou esse número fatorial. Fatorial de n ou n fatorial. O número n com exclamação. Esse n tem, por sua vez, que ser um número positivo, natural. Certo? Tem que ser um número positivo natural. Ou natural positivo. Que é a mesma coisa. Então, eu não vou ter fatorial de números decimais, nem de números negativos. Se acontecer alguma conta que eu estou fazendo e dar um número decimal, está errado. Se acontecer alguma coisa que eu estou fazendo e dar um número negativo, está errado também. Não existe fatorial de números negativos nem decimal. Fração, essas coisas, nada disso, certo? Então, exemplo, n igual a 0. Se n é igual a 0, então o 0 fatorial vai ser 1. E se n for igual a 1, também vai ser 1. Isso é uma questão de definição, tá? Já está definido que 0 fatorial, ou o fatorial de 0 e o fatorial de 1 vai ser igual a 1. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O fatorial de 4, 4, 3, 2, 1, multiplicando dá 24. O de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, observe que o fatorial é você pegar o número e escrever dele até 1 ou de 1 até ele. Tanto faz, a ordem não vai alterar nada. Né? Lá no princípio da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Pronto. Generalizando, n fatorial é n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, e assim sucessivamente, com n pertencente ao conjunto dos números naturais 0, 1, 2 e 3. Exemplos. Vamos para os exemplos, pessoal, para a gente pôr em prática.
4 fatorial, 4, 3 vezes 2 vezes 1, 24. A gente já fez esse exemplo antes. 10 fatorial, aí vamos chamar a atenção aqui, ó. 10 fatorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3.628.800. Ou eu posso representar, dependendo da minha necessidade, 10 vezes 9 vezes 8. Olha, observe que eu não fui até o 1. Se eu não vou até o 1, aonde eu parar, eu coloco o fatorial. Então, se eu parei no 8, eu botei o fatorial. Então, 10 fatorial é a mesma coisa de 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Ou pode ser escrito também assim, 10 vezes 9 fatorial. Ou poderia ir até o 7 com o fatorial. Certo? Sempre que eu não for até o 1, eu tenho que colocar o fatorial. Isso aí é uma regra e é obrigado a fazer isso. Tá? C. N fatorial pode ser escrito n vezes n menos 1. Ou pode ser n fatorial igual a n vezes n menos 2 vezes n menos 1. E assim por diante, n menos 3. Vai depender muito da necessidade da questão. Tá certo? Qual é o antecessor de n? É n mais 1. Qual é o antecessor de n mais 1? N mais 2. E assim por diante. São os antecessores. Letra D. Calcule n sabendo que n mais 1 fatorial dividido por n é igual a 4 fatorial. O que é que nós devemos fazer com isso? Observe que n mais 1 fatorial pode ser escrito da seguinte forma. N mais 1 é maior do que n. N mais 1 é antecessor de n. Não é? Antecessor. Porque n fatorial, aí n menos 1, n menos 2, aí n mais 1, n mais 2 e assim por diante. Então, n mais 1 é maior do que n. Se você tem alguma dúvida, diz que n é 5. Quem é maior? N mais 1, que vai dar 6, ou n, que é 5. Então, 6 é maior do que 5. Então, você pode desenvolver o n mais 1, para chegar no n fatorial. Que é isso que eu vou fazer aqui, ó. Desenvolvi o n mais 1 para chegar no n. Vou destacar aqui para vocês acompanhando, tá? Então tá aqui, ó. Pronto, desenvolveu. E o 4 fatorial nós já fizemos lá na letra A, aqui, e na letra A. Todo esse processo. Que vai dar 24. A partir daí, nós temos n mais 1 vezes n fatorial, sobre n fatorial. Agora sim eu posso cancelar. Olha a importância de você escrever um fatorial sem necessidade de chegar até o 1. Né? Então, se eu cancelando os dois n, e aí continuando a questão, eu cancelo o n fatorial de cima com o n de baixo e vou ter 24. Ó, n mais 1 vezes n fatorial com n fatorial embaixo igual a 24. Cancelo os dois, isso vai resultar em n mais 1 igual a 24. Ou seja, um que está positivo passa para o outro lado negativo. Então vai ficar 24 menos 1, 23. Terminou a questão. A questão poderia parecer muito difícil, questão facílima, coisa fácil de fazer, bem tranquilozinho, sem esquentar a cabeça. Bom, dando continuidade, arranjo simples. Aí vamos ter um pouquinho de cuidado. O que é um arranjo? Um arranjo é quando você tem N elementos, uma certa quantidade de elementos, que você quer mexer com eles, tá certo? Mas só vai utilizar uma parte daqueles elementos. Por exemplo, tem 10 pessoas e eu vou formar um pódio com 3 lugares, primeiro, segundo e terceiro. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, arranjo, a ordem importa. Arranjo importa a ordem. Beleza? Ó, arranjo, a ordem dos elementos importa. Então eu tenho 10 elementos, mas só quem vai ser premiado são 3. Os 3 primeiros. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, esses 3, ó, 10 para retirar 3. Então, nesse caso, o arranjo de elementos. Eu estou arranjando os elementos, eu estou agrupando, estou formando grupos, certo? Então, beleza. Contanto que a ordem
importe. Então, vamos por exemplo. Com as letras da palavra república, quantas palavras com ou sem sentido podemos formar utilizando 5 destas letras? Veja, isso que nós estamos fazendo é chamado de anagrama. Só que esses anagramas não estão utilizando todas as letras. Só está usando 5. Quantas letras tem a palavra república? Então, nós temos 9 letras, das quais 5 vai ser utilizada. E aí, professor, o acento conta? Não, o acento não conta. Fica a república sem o acento, o U não conta como 2 letras. Fica sem o acento, certo? Então, eu posso fazer isso de 2 formas. Eu posso usar o princípio multiplicativo simples. Eu vou pegar 5 lacunas. Então, na primeira opção, eu tenho 9 letras. Para a segunda, 8, porque eu não posso repetir. São elementos distintos. Então, o arranjo trabalha com elementos distintos. Tá certo? Aí a terceira, 7, 6 e 5. Fazendo a multiplicação, eu vou ter 15.120 palavras com ou sem sentidos. A outra maneira seria usando a fórmula de arranjo que está aqui em cima. Ó, está aqui. Vou destacar aqui para vocês. Não destaquei nada, né? Está na mesma cor. Vou destacar aqui com o vermelho. Está aqui a fórmula. Lembrando que o N tem que ser maior ou igual a P, senão não tem sentido utilizar. E aí a fórmula me garante o seguinte, que eu tenho 9 elementos, é o N, quantidade de elementos, para escolher P elementos. Esse P é a quantidade do agrupamento que eu estou formando. Então, nessa questão da palavra, eu tenho 9 elementos para escolher 5. Usando a fórmula, vai ficar assim, ó, 9 fatorial sobre 9 menos 5 fatorial. Fazendo a continha 9 menos 5 dá 4, desenvolvendo o 9 para chegar no 4, para poder fazer o quê? Cancelar. Ao que me sobra 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Fazendo essa multiplicação, eu chego no resultado de 15.120. Vou limpar aqui. Exemplo. 5 cavalos disputam uma corrida em uma fazenda. Qual é o número possíveis de resultado para as 3 primeiras colocações? Eu tenho 5 cavalos. Vamos para a solução. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, depois olha aí qual a resposta antes de aparecer aqui a maneira de calcular, tá certo? E tenta fazer sem olhar. 5 cavalos disputam uma corrida em uma fazenda. Qual é o número de possíveis resultados para as 3 primeiras colocações? Olha, eu tenho um grupo de 5 elementos e desses 5 eu vou escolher 3. E a ordem importa, porque se eu estou colocando os 3 primeiros colocados, eu vou ter primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, isso caracteriza, sim, um arranjo. E 2 cavalos, 2 atletas com o cavalo não podem ocupar 2 lugares ao mesmo tempo no pódio. Por exemplo, o cavalo A e o jockey A ocupou o primeiro e o segundo lugar, ou ele é primeiro ou ele é segundo. Ele não vai ter a opção de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Humanamente impossível, né? Então, a solução. O arranjo de 5, 3 a 3. Ó, do jeito que está lá na fórmula, 5 fatorial, aqui, 5 fatorial, sobre 5 menos 3, ou seja, N e P. N fatorial, aqui 5 menos 3 fatorial. O arranjo de 5, 3 a 3, 5 menos 3, 2, vai dar 5 dividido por 2 fatorial. E aí nós vamos ter o seguinte. Desenvolve o 5 para chegar... Desenvolve o 5, já que é um número pequeno, os 2 também são números pequenos, não tem problema. Ah, professor, mas imagina se fosse 50. Sim, aí você vai desenvolver, claro, não vai chegar até o 1, né? Mas 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. E aí está aí, ó, a importância de você saber que pode escrever antes. Ó. Aqui, ó, 2 e 1, 2 e 1. Eu posso cancelar, tranquilo, tranquilo. E aí vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. 60 resultados diferentes, ou 60 pódios diferentes. Então,
pessoal. Muito cuidado com as questões de análise, muita interpretação mesmo. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado, certo? Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de análise. E qualquer dúvida, já sabe, manda para o meu e-mail ou me procura na rede social. Valeu! Até a próxima! Show!